Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Sheilane, estou aqui para Sheilane Coutinho, estou aqui para apresentar uma forma resumida na minha palestra o conhecimento filosófico em tempos de pandemia, tá? E assim, eu busquei fazer tudo de uma forma bem resumida para que todo mundo entendesse o objetivo da minha palestra, certo? Vou abrir aqui o slide para todo mundo ficar bem consciente do que a temática tem a abordar nesse momento. Só um minutinho. Bom, no caso, a minha palestra, como eu falei para vocês, o conhecimento filosófico em tempos de pandemia ou tempos de Covid-19, tem como palestrante Sheilane Coutinho, a minha matrícula, né? E a data que foi feito essa live, né, com todos os alunos do curso de filosofia, né, à distância. E, no caso, também teve como participante alunos do ensino médio, né? Que é o objetivo para esses dois públicos. Bom, nossa aula remota era com o objetivo de uma etapa final de estágio supervisionado 3, que é para se ter uma experiência remota dentro de umas explicações dessa experiência de ensino-aprendizagem, para que podemos ter essa nova experiência por conta da tecnologia, dessa situação de a gente não poder se expor em sala de aula, tá? Bom, o curso que eu estou fazendo é licenciatura plena em filosofia, estou no 7º período do polo do Buriti dos Lopes. Então, temos como professor de estágio Erlon Barros, tutor Odaí José Machado, disciplina do estágio 3, tá? O público-alvo, como eu já tinha falado, que foi os alunos de filosofia do 7º período, e o ensino médio também está presente para o objetivo maior dessa palestra e desse resumo da palestra, tá? Meu nome é Sheilane Pereira Coutinho e vamos iniciar os trabalhos. Bom, lembrando que a matriz de disciplina do ensino médio de área de conhecimento de ciências humanas de filosofia é conhecer o quê? A hermenêutica epistemológica do conhecimento e autoconhecimento. E o conhecimento filosófico e a atitude filosófica e os problemas da filosofia no método da filosofia e caminhos e instrumentos do pensar. E os paradigmas filosóficos e os vários modos de conhecimento estético, político, mítico, ideológico, religioso, científico, filosófico, como representação da realidade. Ou seja, resumindo tudo isso, é conhecer a realidade de uma visão filosófica de uma forma geral, tá? Vamos lá. E o conhecimento filosófico diante de tudo isso? Temos o significado da filosofia, que é a maior sabedoria, a busca do conhecimento, a busca de questionar e buscar perguntas e respostas, mas ter uma reflexão no olhar diante do mundo, tá? A concepção da realidade a partir de perspectiva humana, ou seja, a filosofia vem mostrar isso. Não é mais o divino, né? Porque no início vocês viram da aula remota, tem uma foto do oráculo de Delfos. Então, antigamente, todas as pessoas na Grécia, né, ia para esse local para buscar resposta mais do divino, né? Então, de deuses gregos, né, que tinha resposta para tudo. E não mais a filosofia, não mais como a filosofia que veio quebrar todos esses paradigmas, né? Que a gente busca a resposta com o humano, né? Então, a resposta está diante dos nossos comportamentos e o nosso conhecimento de convivência um com o outro, tá? E o conhecimento dos primeiros filósofos. O primeiro filósofo a gente tem como referência Heráclito, Parmênides e Demócrito. Bom, o Heráclito, Parmênides e o Demócrito, eles tinham visões bem diferentes de realidade, tá? Mas o Heráclito, ele mostrava que o conhecimento ele era mutável e podia mudar. Ou seja, o homem podia entrar várias vezes no rio e ser outra pessoa, e a água também poderia mudar. Parmênides, ele achava que tudo podia mudar, mas na realidade a essência não mudava, como o dia se tornava noite e a noite se tornava dia. E Demócrito, ele achava que tudo estava através de átomos, né? Então, todo conhecimento era formado de átomos. E veio Sócrates,
né, que a gente considera como o primeiro filósofo grego, né, da antiguidade, que veio quebrar todo esse paradigma. Ele achava que o conhecimento estava na maiêutica de perguntas e respostas, na busca do conhecimento por questionamento, tá? E veio Platão, que era discípulo de Sócrates, que veio com a dialética, né, que é argumentos contrários diante do conhecimento, né, para chegar numa resposta. E Aristóteles, né, que era discípulo de Platão, né, que veio por consequência, ele mostrava que tudo estava na lógica. A resposta estava na lógica, na percepção, então tinha outras formas de conhecimento, tá? Então, esse conhecimento todo dos antigos filósofos, né, que a gente pode observar, e nos novos filósofos que veio com a parte do cristianismo, né, numa forma racional das coisas, podemos, diante desse conhecimento filosófico em tempos de Covid-19, em um tempo de pandemia, o que podemos dizer diante de tudo isso? Bom, a pandemia, ela acontece em tempo real. A visão da filosofia, né, vê que é a questão da responsabilidade da exaustão da pesquisa sem freios éticos, né, em busca de uma vacina para combater esse vírus. E o princípio de esperança, né, se busca a esperança diante da pandemia, né, porque quer uma resposta, quer uma vacina, e a questão da superação em tempos difíceis, né. E a ideia geral da filosofia é considerado a pandemia uma praga, né? Então, a gente tiver várias pragas, né, diante da nossa história, né? E a pandemia se torna uma delas. E a consequência dessa situação, a gente está vendo uma situação limite, ou seja, de viver confinado, isolamento social, usar máscara, álcool em gel, enfim. É uma situação que é desagradável, mas é por uma questão de consciência de uma saúde geral, né? E tem muitas pessoas que vivem uma desorientação social, muitos por medo de não pegar a doença e muitos por conta de não ter noção da doença em si, né? Acha que é uma brincadeira, acha que não pode passar para outras pessoas e ele vira a ser assintomático, né? Ele pode pegar e repassar para as outras pessoas, tá? E quais questões que a gente pode tirar diante da Covid na filosofia? A morte, o luto e a fragilidade. Bom, a morte, a gente tem dois pensadores, né, que o Martin Hegel e o Arthur Schopenhauer, que eles falam, né, de uma forma geral, na ideia, né, específica dos dois, que são seres para a morte, né, então a gente tem que lidar com a morte com uma coisa que a gente luta, 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 mas que adianta que a gente vai morrer? Mais ou menos a ideia dos dois, né. E o luto de Sigmund Freud, ele fala muito que a fragilidade está em não poder velar seus mortos, né? Então, Freud, ele fala muito essa questão da psicanálise na forma humana, que mexe com o psicológico, né? E a fragilidade de Immanuel Kant, ele fala bastante que a fragilidade humana, ela é vista de várias formas, né? E que essa fragilidade, ela se demonstra em termos difíceis para a gente lidar com ela, né, de uma forma geral. Temos as sugestões de livros de leitura, né? O Mundo de Sofia, de Joseph Garden, que ele fala bastante da descoberta do mundo, né? Numa visão de uma menina, de uma criança, né? O questionamento diante de várias situações. Temos o Princípio de Esperança, né? De Ernest Bloch, que ele fala que tudo vai da questão da fé, que a gente tem que ter esperança diante de tempos difíceis. E a sociedade do cansaço, ou seja, onde a sociedade só vive a aparência e não a essência, né? E que a filosofia busca a essência diante de tudo isso, né? E temos também uma frase que é da Marilena Chauí, que é justamente esse livro que a gente buscou essa temática do conhecimento filosófico em tempo de pandemia, que é o convite à filosofia, né? Que ela fala da consciência própria da ignorância, ou seja, a partir do momento que a gente conhece a nossa ignorância, é o começo da filosofia. Então, primeiro a gente tem que saber que a gente precisa aprender várias coisas e que a gente tem que ser consciente que esse conhecimento vai transformar tanto eu diante do mundo, né? Então, é isso, a ideia foi essa, diante da nossa palestra, né, que a gente fez na data prevista, né, e colocada aqui para vocês. Pena que a gente não pôde postar na íntegra, por conta que os vídeos ficam muito longos diante do canal do YouTube, mas temos a referência, né, de Maria Lúcia filosofando, na introdução à filosofia, temos a Marilena Chauí, um dos livros muito importantes, que é o Convite à Filosofia,
temos o Gardner, né, o Mundo de Sophie, então tá todas as referências aí que vocês podem buscar como leitura e como fortalecimento desse conhecimento, tá bom? E a filosofia está na sociedade como divisor de águas. Então, fazer filosofia e estar diante de um curso de filosofia, e ser estudante de filosofia e trabalhar com a filosofia, faz você pessoas melhores, tá bom? Obrigada, e foi isso meu recado, tá? Então, vamos voltar aqui à sala para cancelar aqui a transmissão. Só um minutinho. Lidar com tecnologia é você estar desafiando o novo e lidar com falhas, né? Porque você sabe que às vezes a internet não ajuda, né? Obrigada a todos e uma ótima tarde.